Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Muito obrigado por participar conosco através do Facebook, das mensagens que vocês têm constantemente nos mandado, pautas. Muito obrigado também por fazer contato lá no Sicom, que também é um meio de você fazer contato conosco e mandar pautas, sugestões, críticas. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista de todos os tempos. Rubens, bem-vindo. Obrigado, Querela. Obrigado a você que nos assiste para mais um programa aí que vamos tratar de questões de importância no nosso cotidiano e aí na sua vida. Muito bem, a gente também fica muito preocupado com a municipalidade, com você que está nos assistindo, com nós que vivemos em Santos, e nós temos um grande prazer hoje de trazer aqui conosco, tá participando sempre nas programações da TV Com, o vereador Ademir Pestana, ele é do PSDB. Muito obrigado, vereador, por ter aceito o nosso convite novamente. Vamos poder falar bastante de política e bastante do povo de Santos, não é isso? Tá. Bom dia, eu que agradeço aí o convite. É muito bom estar aqui nesse programa, vivendo coletivamente, vamos dizer, vivendo em condomínio é uma forma de viver coletivamente. Então, à disposição, é muito prazer em estar aqui com vocês. Eu quero começar aqui, nós vamos fazer um balanço aqui da última legislatura, tentar entender quais são as dificuldades, mas o programa regional é um programa que é importante. Por quê? Porque fala bem próximo daquilo que é a minha cidade, das dificuldades que a minha cidade tem vivido. É claro que também a gente tem uma abrangência aí de umas questões nacionais que interferem diretamente. Mas aí eu quero começar aqui, Rubens, com você, para que você, como líder sindical que é e vive esse tempo todo perto de um setor da sociedade, né? E esse setor da sociedade é setor de condomínio, basta passear pela cidade para ver quantos prédios nós temos, né? Então, você pode me passar esse número exato de qual que é esse percentual. Qual é a maior dificuldade que a gente tem sentido, Rubens? Olha, nesses tempos atuais, em 2016, nos trouxe muita instabilidade, não só no campo político, mas principalmente no aspecto econômico. Os condomínios tiveram que fazer uma redefinição das suas prioridades, né? A gente passa aí aqui por Santos, por exemplo, nós temos em torno de 6 mil condomínios. Mas aí não são só aqueles condomínios gigantescos, grandiosos, projetos novos, mas também condomínios com 4 unidades, por exemplo. Ou a sobreposta, que também não deixa de ser um condomínio. Essa característica envolve, como eu falei, você refazer todo aquele processo de escolha de prioridades, escolha de como você vai fazer a arrecadação, levando em conta que grande parte da nossa população, não só a santista, mas a brasileira, ficou desempregada, ficou sem ter condições de ter uma renda. Então, os síndicos tiveram que reaprender a usar da melhor maneira os recursos que têm financeiramente, e a criatividade teve que ser reativada em muitos casos. Então, isso que é a característica desse ano de 2016, e muitas pessoas conseguiram alcançar ao final uma produção maior do que aquelas que elas tinham a perspectiva no começo. Muito bem. Vereador, o senhor é um homem que vive no meio lá da população santista. A gente nota que o seu trabalho, o senhor desenvolve com muita participação. Está sempre muito perto da população, do munícipe santista, né? Qual é o maior pleito? E aproveitando nesse caminho, fazer um balanço dessa última legislatura, né? Qual foi a grande dificuldade
que o vereador conseguiu sentir, que é um anseio da municipalidade, né? Porque a gente fala em educação, fala de saúde, dessas questões pontuais que de fato a gente precisa melhorar e nós temos visto que tem caminhado para a melhora mesmo, né? Mas qual que é o seu ponto de vista? O que a população tem mesmo pleiteado para o vereador? Bom, sem dúvida alguma, o maior pleito ainda é educação e saúde. Santos é uma cidade que domina essa parte regional, né? Já visto até nessas últimas semanas eu tenho feito uma análise do atendimento de outros municípios na cidade de Santos, né? Agora nós temos aqui a UPA, aqui pertinho da TV Com, ao lado aí da Beneficência Portuguesa, e chega a quase 45% pessoas que vêm do outro município ser atendida. E a gente passa a receber na Câmara Municipal, viu, Rubens, muitas reclamações sobre isso. Poxa, uma UPA moderna, mas a gente passa lá 2, 3 horas para ser atendidos. Então a gente está fazendo uma análise disso. Mas isso é pela demanda, pela própria dificuldade de outros municípios em arrecadação, municípios que têm arrecadações muito diferenciadas de Santos, porque Santos é uma cidade que tem o seu tripé ainda firme, né? ICM, IPTU e outros impostos, sempre tem um equilíbrio. Cai um, mas o outro se mantém e Santos consegue caminhar apesar das dificuldades. O próprio prefeito disse agora que nós estamos aí com 124 milhões de dívidas e deixamos de arrecadar dentro daquele orçamento 154 milhões, teria até um superávit, mas isso não, na realidade não ocorreu. Então a preocupação é a falta de verbas. E essa falta de arrecadação decorreu da própria crise. Da própria crise, falta de mais incentivos, falta de empregos, né? Dificuldades em linhas de créditos, né? Enfim, a crise institucional, que ela também representa, né? As pessoas andam muito numa negatividade, em vez de pensar, olha, vou aproveitar essa crise, vou repensar, vou criar algumas ações, né? Que a gente possa priorizar e a gente possa avançar, porque a crise está aí para a gente ter criatividade. Mas isso reflete no poder público. Então o nosso pleito maior, sem dúvida alguma, ainda é a educação, né? E a saúde. Mas esse contexto geral, ele influencia de uma forma muito negativa, né? Por exemplo, você vê agora o aumento da gasolina que houve, né? Eu lembro, até eu brinquei hoje de manhã com a minha esposa, eu falei assim, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, né, fazendo alusão a um personagem aí do Chico Anísio, lá da escolinha, né? Para mim, o nosso problema era problema de falta de petróleo em nosso país, nós tínhamos que importar, e a gente sabia que um barril de petróleo custava 40, 50, 70 dólares, então tínhamos que pagar. Mas hoje não, nós temos petróleo, nós temos petróleo para sustentar o país. Por que aumenta? O que nós temos que ver com o dólar? Para ter um equilíbrio nacional. Mas se o povo não suporta, para que vai aumentar se esse petróleo é nosso? Então essas coisas que o povo às vezes não entende. Como às vezes não entende assim, poxa, o governo do estado mandou aí 40 milhões agora para o município para fazer a nova ciclovia, para reformar algum próprio público, de dinheiro do DAD, que tem que ser usado para aquilo. Aí as pessoas falam, mas eu estou morrendo, as pessoas precisam se internar, não tem um tomógrafo, essas pessoas confundem. Mas essa é a realidade. Esse dinheiro do DAD tem que ser investido em equipamentos turísticos, de desenvolvimento, para essa finalidade, não é usado na saúde. Mas o povo que está lá não entende, vai cobrar da gente. Então, né? Mas será que o povo não entende porque não tem quem explique? É verdade. Eu acho que essa é uma questão pedagógica, né? Porque se você tem quem te explique, você vai tentar entender. Agora, quando o vereador muito bem colocou na crise institucional, né, o que a gente tem vivenciado no nosso país nos últimos tempos, né, é que efetivamente existe uma crise mesmo, né? Eu sou professor, vocês, os meus colegas aqui também são professores, aí eu fico tentando explicar para os alunos, para os mais novos, que nós temos 3 poderes independentes e harmônicos.
Quando coloca essa palavra, harmônico, ele quer que eu explique. Aí eu tenho dificuldade, viu, Rubens? Você teria ou não? Ah, com certeza, Então. né? Porque atualmente o que a gente tem visto é um concurso de vaidade, né? Que as pessoas esqueceram que o que elas representam somos nós, os eleitores. E deveriam pensar, e eu falo isso principalmente no patamar federal, que é o que a gente tem visto aí, situações muito ruins, é que se o poder emana de nós todos, eles deveriam fazer uma reflexão no sentido da melhor entrega do serviço que eles prestam, né? Eu não estou nem entrando no mérito se deve ou não caçar esse ou aquele, se deve ou não reduzir ou aumentar salário. Não, eles prestando serviço de qualidade e respeitando o outro, já teria harmonia. Essa que é a realidade, né? Respeitar limites hierárquicos, inclusive, não é? Então, que nem nós estamos aqui, né? 2 advogados, eu não sou advogado. Então, quando eu me pronuncio, né? Eu estou me pronunciando politicamente. Sim. E às vezes a gente na Câmara chega o projeto para votar, a gente faz análise, e a parte jurídica é uma coisa, mas às vezes o voto é político. Esse que é o problema. E às vezes o próprio parlamentar, seja ele um vereador, ou um deputado estadual, federal, com a pressão popular, ele acaba votando politicamente e esquece o lado jurídico, que é o lado negativo para ele como parlamentar. E de alguma maneira ele acaba enganando as pessoas. Posso colocar uma pimenta na nossa conversa aqui? Vamos lá? Vamos temperar com a pimentinha. Que tipo de pimenta? Não, suave, pimenta suave. Vou dar um exemplo aqui para você que está em casa aí, não possa nos entender. Vamos supor que dentro da sua casa, lá na administração da sua casa, há algo que não está funcionando muito bem. Aí vem um parente seu e diz assim, mas sempre foi assim. Então não adianta que você não vai mudar. Você conseguiria se conformar com algo dessa natureza? Obviamente que não. Você vai promover ações de modificação. Então, o primeiro passo é você detectar esse incômodo e onde está ali o problema. Então, mas assim quando dizer, a gente fala em questões políticas, estão elencados os problemas, radiografados, diagnosticados, com diagnóstico fechado, assinado embaixo. Com ressonância magnética. Com tudo pronto, bonitinho. 3D, né? 3D. Sabe-se o remédio. A dose não aplica. É a atitude que tem que ser tomada. Isso que eu estou tentando mostrar para eles. Qual é o paradigma que deve ser quebrado? Sim. É a vaidade, é a vontade pessoal de cada político? Eu não posso generalizar a classe política. Isso é um erro que se faz. Porque existem políticos e políticos, né? Existe... Assim, na nossa profissão, do Ademir, não só como vereador, mas a profissão dele. Vamos voltar para falar disso? Olha, o tempo voou já foi o primeiro bloco. Tá? É bom quando o vereador vem. A gente corre bastante com o programa, o assunto é bom. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos
Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Ver e Condomínio aqui na TV Com. E no intervalo nós estávamos comentando a respeito desta ideia de modificar através de ações e não generalizar a classe política. Apesar de que você que está nos assistindo, e está aqui o vereador também que pode nos ajudar nesse sentido, um político, tá difícil, né? Tá muito difícil ser político hoje, né? Ainda ontem eu estava falando para vocês ali, não só o político, mas alguns magistrados, né? Eu vejo andando de carros assim, tendo algum tipo de mordomia, me preocupa. Eu percebi as pessoas, quando o carro parava, ponto de ônibus, as pessoas olham e começam a reparar isso de uma forma negativa, que não é bom, né? Que não é bom. Afinal de contas, é uma pessoa preparada, que tem uma responsabilidade muito grande. Às vezes a assinatura dele, a decisão dele, vai influenciar no viver em condomínio, né? No custo, no emprego. Então, mas essa é a preocupação. E a gente também, como vereador, é visto assim de uma maneira muito pejorativa, né? Muito negativa. Porque é a reação das pessoas, as coisas não vão bem. Quem é que faz as leis? Quem que administra? Caramba, aí alguns falam assim, o governo do Estado está há 20 anos, o PSDB, isso, e também o Estado tem dívida, mas a dívida existe em todos os outros estados que são governados por outros por outros partidos, né? Então é esse contexto que precisa ser analisado. Eu acho que o Brasil copia muito uma política externa enquanto deveria criar uma política própria, né? E quando eu acho que a gente devia fazer um plebiscito com relação à política do país, o que o povo quer e deseja de um político, até quanto ele pode ganhar, até que certo ponto a sua decisão é permitida. Eu acho que nós temos que caminhar para um novo pensamento, por outras prioridades. É esse o desejo da população que está lá fora, e muitos políticos não veem isso, né? Só estão olhando por seu próprio umbigo, né? No seu reduto, no seu curral eleitoral que ainda existe, e isso aí mudou, as pessoas não estão vendo isso, entendeu? Então as coisas têm que ser repensadas no país com relação a isso, porque se não mudar, as coisas vão caminhar e continuar caminhando da maneira como está, né? A gente fica até preocupado hoje, né? Até com a ascensão do povo falando, precisamos ter de volta dos militares, uma intervenção. Quando as pessoas falam isso, é que não acreditam em mais nada, não tem saída, né? É um risco muito grande num país que caminha numa democracia como a nossa, apesar de ser nova, ter um retrocesso político, penso eu, nesse sentido. Agora, eu falo como vereador. Para nós, como vereadores, está muito difícil. A representatividade é algo diretamente voltado aqui para nós, não adianta isso, né? São legitimamente eleitos através do voto direto. Esse direito no nosso país ninguém vai tirar, tá nosso, abraçamos e ninguém tira mais. Mas agora a gente precisa começar a entender, e aqui eu quero ouvir sua opinião, Rubens, e aqui também depois, da qualidade dos nossos políticos. Né? Porque, e eu vou até um pouco mais, quero até ilustrar isso. Antigamente, quando fazia alguma coisa, a mulher envolvida, a esposa não era tão envolvida. Nós estamos vendo aí esposa de governador presa. Nós estamos vendo que para onde a gente olha e aonde se mexe, sai alguma coisa negativa. Fica difícil mudar essa concepção. Mas aí é um projeto de país. Mas você acha que o Brasil não está passando por um processo depurativo? Não, com certeza ele está. Mas assim, para que nós possamos alcançar a qualidade do nosso representante, que é desde o vereador até o governador, e depois a nível federal também, nós precisamos investir. Já passou tempo demais. Investir no quê? Educação. Por quê? Porque você tendo um povo instruído, um povo mais consciente, você consegue ter maior qualidade em tudo. Mas não, a gente fica brincando de fazer lei.
esse é, infelizmente, o quadro que a gente tem visto. Tudo bem, a gente está recentemente esse processo democrático é novo em termo histórico, porque a Constituição é de 88, Isso. tem 28 anos de vigência, tem muitos artigos ali que nem sequer foram regulamentados. Então, isso é que está... porque aí é questão de lobby, não é interesse, vamos postergar, vamos fazer depois. O postergar e o fazer depois nos levou a isso que nós estamos vivendo hoje. É a própria Previdência, né? É a Previdência, é a questão mesmo do respeito à autoridade. Se a própria autoridade não se dá o respeito, como é que o popular, o cidadão, vai respeitá-lo? E aqui a questão é a seguinte: eles estão lá para decidir por nós. E nós temos que acompanhar. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso que o Ademir falou aqui é verdade, entre fazer pressão para que as coisas melhorem, para que as coisas tomem um rumo, tomem-se uma atitude no sentido da solução, e desrespeito. Exatamente, né? Claro. Recentemente no Rio de Janeiro, você falou da esposa do ex-governador que foi presa, né? Inclusive advogado. Isso. Mas também teve lá, e tem tido, por conta da quebradeira que os estados, inclusive o Rio de Janeiro, confronto entre polícia e funcionário lá que quer receber o seu dinheiro, mas que não tem outro meio senão fazer protesto. Sabe que eu não vou nem entrar na questão da Previdência por enquanto, porque o nosso programa só tem 5 minutos, vamos precisar de um programa inteiro para falar de Previdência, né? Ou de vários programas, né? Para tentar começar a explicar o inexplicável. Mas a onda que se tem nesse país, né, é de um país em dificuldade e de estados da federação quebrados. Então, nós estamos vivendo um país na UTI. Casa que não falido. Tem comida, todo mundo briga e ninguém tem razão. Exato, falido. Um índice altíssimo de desemprego. Isso sucessivamente, por erros de estratégias, de governos e mais governos, e assim estamos caminhando. Mas a análise que eu queria que vocês dois fizessem para o nosso telespectador é o homem médio que está nos assistindo, transfere essa situação para o seu cotidiano. Não paga mais conta. Empresa não paga mais conta. No judiciário, em compensação, a dificuldade de se fazer um acordo hoje é tremenda. É a ideia de reversão desse conceito institucional. Isso que ficou instituído nesse país. Todo mundo deve, então nós também devemos, então ninguém paga ninguém, fica todo mundo nesse marasmo. E não é isso. Nós precisamos reverter essa situação e reverter rápido. Ouvi recentemente Meirelles falando, ministro, de que o Brasil estava na UTI, saiu da UTI, mas ainda não pode andar. Está se recuperando. Palavras dele. Como vocês veem isso? Até quando a população vai ter que enfrentar isso? E nós vamos viver em índice de endividamento cada vez maior, inclusive no homem médio, você que está nos assistindo. Eu vejo a carga tributária no nosso país é uma das mais altas do mundo. E na medida que o trabalhador, o empresário, passa a ver que essa carga tributária tão alta e as soluções, né, que ele esperava de um país mais equilibrado, um país mais seguro, né, um país em franco crescimento, que não houve, na verdade, foi um engodo que se passava, por exemplo, vamos voltar aqui ao petróleo, né? Não, agora com o pré-sal o país é soberano, mas na realidade nós temos petróleo aí para 80, 90 dólares o barril, enquanto estão vendendo a 30, 40. Então o pré-sal para nós, hoje, de momento, ele é inviável, porque o custo desse barril também é muito alto, né? Então eu acho que o Brasil precisava sofrer uma reforma total, quer dizer, a carga tributária está chegando num patamar insuportável. Você já está tirando da pessoa aquilo que ele já não pode. E o próprio governo já percebe isso, né? E você não percebe as ações que deveriam ser feitas com esses recursos, como fala daqui, educação e saúde, uma melhora, não existe. A gente compreende que, por exemplo, faltam mais leitos hoje do que faltavam há 10 anos atrás, mas a gente também entende que há uma distribuição de medicamentos maiores, que há uma campanha maior na prevenção, mas será que esse caminho foi o caminho certo para uma casa que tem dificuldades,
como a gente falou anteriormente, quais as nossas prioridades, né? Se está faltando alguma coisa, quer dizer, alguém vai ficar sem ou a gente vai distribuir. Eu acho que faltou é isso. E você acha que só a questão tributária e a questão de juros exorbitantes num país onde não dá para o empresário tomar dinheiro hoje sem criar um alto índice de endividamento? Né? O sistema tributário, Querela, no meu ponto de vista, ele está equivocado. Você tem a grande parte da arrecadação federal, estadual e municipal calcada no imposto. Imposto é o único tributo indireto. Ou seja, o que quer dizer isso? Não estou inventando a roda. Na verdade, quando arrecada imposto, o governante, o gestor do município, do estado ou da União, ele não tem a obrigatoriedade, eu arrecadei IPTU, para a gente deixar. A prefeitura não está obrigada por conta do IPTU, ela tem obrigação por outros motivos, mas não por causa do IPTU, de pavimentar minha rua, de criar a iluminação melhorar. Não está isso na lei. Está dizendo lá, essa despesa, normalmente, essa arrecadação é usada em despesa com pessoal. Ou, esse ano eu vou melhorar a questão educacional, vou proporcionar mais qualidade no ensino municipal. Mas no ano que vem eu posso mudar a política. Perfeito. Então, quando eu tenho o imposto como sendo principal fonte de arrecadação, eu crio esses dramas. Eu não vinculando, eu crio esse problema. Isso, como já foi falado aqui, já foi radiografado, já foi diagnosticado, já se tem a ressonância em 3D, todo mundo já sabe tudo. Mas o problema todo qual é? São os interesses do próprio governo. Porque é uma arrecadação brutal, imagina. Se nós temos confessado aí 170 bilhões que foi deixado para esse governo atual de déficit, imagina a arrecadação que existe. Pois é. Tem aquele impostômetro lá, que tem uma entidade que faz, né? Eu nem olho aquilo, mas então. que lá é um negócio que gira louco, velocidade. é louco. Assusta, né? Assusta. Parece que nem é verdade aquilo. Né? Então, mas se você for constatar por aí, uma outra questão que eu acho que seria importante com a mudança do sistema tributário seria inverter a federação. O município é onde nós vivemos, é onde a gente precisa ter as infraestruturas para não ter 45% de pessoas de fora. Não que nós não sejamos solidários aos nossos convizinhos, mas tem que a coisa funcionar. Precisamos entender isso, né? Porque se há lá um déficit do lado de lá, né? A gente vive numa região metropolitana aqui, precisamos entender, dar um limite para isso. Isso eu acho fato, que é uma né? falta de planejamento. Por ser municipal a saúde, né? Gestão plena, que a gente chama. Isso. Mas ela teria que ser vista coletivamente. Que a gente vê município querendo disputar com os mesmos municípios os mesmos serviços, né? O que nós precisávamos, talvez, era ver quem é quem na saúde, né? Quem vai fazer o quê? Porque quem faz mais, faz melhor, cria tecnologia e faz mais barato. Tá perfeito. Nosso tempo acabou e eu quero rapidamente... Você mexeu no cronômetro. Pois é. Suas considerações finais, só que disso que o vereador falou é perfeito. Só que tem um senãozinho, é vontade política. É ali que a coisa pega. E a vaidade. Suas últimas considerações, por favor, Rubens. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, com o vereador Ademir Pestana, contigo, Querela, e até a próxima. Vereador Ademir Pestana, do PSDB, muito obrigado por ter vindo. Estamos fazendo política com responsabilidade, não eu, mas todos os meus pares na Câmara, mas está difícil. Nós precisamos do apoio de vocês, o entendimento de vocês. E o gabinete está à disposição e obrigado aqui pelo convite. E você que nos assiste, o programa tem essa finalidade mesmo, levar sempre informação. Eu acredito muito no meu país, tenho esperança que isso vai melhorar. Temos um 2017 na visão de que tudo vai melhorar. É assim que nós pensamos, é assim que nós queremos que você também pense. Vamos trabalhar. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.